vamos falar sobre uma canseira estranha, que não melhora, vamos falar sobre dores musculares, vamos falar sobre estresse, que muitas vezes a gente dá a culpa e o estresse não é o culpado. Quem aqui já não ouviu a Adri falar, a culpa é do cortisol, é o estresse, é a suprarrenal? E se não for, né? E quem é então o culpado? De onde vem essa canseira? De onde vem essa irritabilidade? De onde vem esse problema respiratório? De onde vem esse problema de sinusite? Também a fraqueza muscular. Às vezes a gente fala assim: não, eu estou com problema cardiovascular, não pode ser, vou para academia e já fico cansado. E se não for um problema cardiovascular? E se o problema estiver na sua casa, né? Então, nós vamos falar sobre os fungos que afetam a energia e como que isso acontece, que eu acho que é muito importante para nós, né, que somos da área da saúde, terapeutas, biomagnetistas, precisamos saber. Cansaço e biomagnetismo medicinal, mas esse cansaço que está relacionado com o mofo. Então, os sintomas como cansaço, confusão mental, infecções recorrentes, tanto de sinusite, amidalite, laringite, faringite, candidíase, podem estar relacionados com fungos no organismo. Então, apesar da imagem estar mostrando o fungo, né, o mofo, na parede da nossa casa, ou da casa de alguém, que aqui em casa, graças a Deus, não tem mofo, mas o mofo pode trazer alguns tipos de fungos que a gente vai olhar aqui, os mais importantes, e eles estão no nosso ambiente regular, estão ali na parede da casa, no ar-condicionado, alguém postou, né, no convite da live, o ar-condicionado é um ambiente propício para os fungos, e muitas vezes é o motivo pelo qual a gente tem dificuldade de tratar a sinusite, de tratar a renite, porque no ar-condicionado nós temos aí alguns tipos de fungos que eles proliferam muito, e aí liga o ar e vem o ar no nariz da gente. Então, às vezes, né, o problema não é os ímãs, não é o biomagnetista, não é o rastreio, às vezes é o ambiente de trabalho onde está a pessoa, a falta de higienização ali do ar-condicionado ou da casa. Então, eu vou contar para vocês dois casos que eu tive que o motivo pelo qual eu resolvi falar desse tema foram essas duas pessoas que eu atendi. Primeiro, uma senhora mais nova do que eu, então uma senhorinha, uma senhorinha que me chamou em 2023 com sintoma respiratório. O exame de radiografia aparecia um pulmão carregado e ela foi no hospital, foi medicada, não resolveu, continuou sentindo falta de ar, o peito carregado, e aí ela pediu um rastreio. No rastreio, apareceu os fungos, mas daí eu fui checar a origem, né? E perguntei para ela, como é que é a sua casa? Você mora onde, né? Porque a gente faz lá na anamnese, e ela falou que morava em casa, então já tenho o pé na terra, né? Tenho o sol, mas como que é a sua casa? Ela é úmida? Aí ela falou assim, minha casa tem umidade, estou com um problema de um fungo que fica atrás da, da minha cama, e aí eu fui checar por bioenergética se era a origem do problema respiratório dela que não melhorava, fiz o rastreio também, depois o rastreio não melhorou. Então, por que que não melhora, né? Tá reinfectando, tá reinfectando. De onde vem essa infecção? Então, o biomagnetista, ele faz essas investigações no campo bioinformacional do corpo do paciente. Eu, no caso, atendi ela à distância, ela mora em Santa Catarina e eu moro aqui no Paraná. E aí eu falei para ela: olha, então nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que limpar esse ambiente da sua casa. Ela comprou o produto, pediu para uma outra pessoa passar, porque quando ela arredou a cama, ela sentiu que logo trancou a respiração, como se ela fosse ter uma crise de asma, mas ali já vinha também a parte emocional, né? De eu ter dito que era do mofo, enfim. E aí foi limpado o mofo, fiz o rastreio de novo, apareceu os pares outra vez de aspergillus, e aí, pronto, ela melhorou. Daí, semana passada, eu tive contato com um artigo científico, que eu vou contar para vocês, falar dele para vocês, e que me estimulou a fazer essa aula porque eu me lembrei dessa paciente. Então, hoje,
de tarde, mandei um áudio para ela e perguntei: Fulana, me conta uma coisa, lembra quando eu tratei você assim, assim? Como é que foi mesmo? Tu te lembra? Daí ela contou a história de novo ali. Ela falou: até se vocês quiserem, eu gravo um depoimento para vocês. Eu falei: olha, eu vou contar o seu caso, não vou falar o seu nome, mas tem um artigo científico que fala sobre isso, sobre a dificuldade que a gente teve de tratar você. Muitos biomagnetistas passam por isso, então eu estou querendo compartilhar a sua história. E aí ela falou, né, que depois daquele rastreio que eu fiz, ela nunca mais teve nada. Tratei ela de novo depois, porque ela estava com problema na tireoide. E aí, agora, depois desse artigo, falei: aquele problema de tireoide, será que não era do mofo? Porque, além desses sintomas que eu citei aqui para vocês, tem alguns estudos, que daí eu fui atrás também, que mostram que nós podemos, inclusive, ter uma autoimunidade em relação ao resultado de uma infecção fúngica. Olha que incrível que é isso. O que é a autoimunidade? O sistema imunológico ataca as nossas próprias células, que foi o que aconteceu com ela no caso da tireoide. Então, me chamou a atenção. Esse foi um caso. Tratei a tireoide dela, ela adquiriu peso, hoje ela me falou: Adri, vou começar a correr porque eu ainda não perdi aquele peso. Meus exames da tireoide voltaram ao normal, eu usei os ímãs como você me falou, que era o duplo ímã, primeiro era para tireoide, depois tireoide, depois hipófise, foi o que o corpo tinha pedido, né? E aí ela falou que ficou melhor, mas não perdeu o peso, que agora ela vai começar a correr. Eu falei: corre lá, e daqui a pouco vamos fazer outro rastreio. Já vendi o produto, né? Então, é bacana a gente ter esse acompanhamento dos nossos pacientes, né? Esse foi um caso. E o outro caso, ele é um caso de uma paciente lá de Portugal. Então, ela me chamou por problema digestivo, estômago e intestino. E aí, no rastreio dela, isso foi depois, eu atendi ela 2021 e 2022. E continuei acompanhando ela até 2024, agora abril de 2024. E aí, ela tinha a parte de estômago e intestino, estufamento, intestino preso, muita dificuldade de ir no banheiro. Fiz o rastreio dela, adivinha o que apareceu? Os fungos. E aí, fui a origem dos fungos ali, porque aparecia nos outros rastreios de novo. Lá descobrimos que era o mofo. E aí ela falou que é onde morava, a casa era bastante infectada, e ela estava muito em contato com os médicos, né, que não sabiam mais o que fazer. Ela tomou muito corticoide, tomou antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, então cada vez mais o estômago dela acabava, ainda não está 100%, ainda hoje eu chamei ela para perguntar: como você está? Ela falou: olha, que chegou uma hora que ela desistiu de tudo, até de aplicar os ímãs que eu tinha pedido para ela aplicar, porque ela está tão cansada do processo. Daí eu falei para ela: olha, vou fazer uma aula sobre isso, porque eu achei um artigo que diz o motivo pelo qual você está tão cansada, fadigada, o intestino não funciona. Lembra do mofo lá? Essa paciente trocou de casa, diferente daquela de Santa Catarina. Essa eu disse para ela: você tem que sair da sua casa o mais rápido possível. E aí ela mudou de casa. Daí agora ela me falou: ai, Adri, estou tão triste porque é onde eu me mudei agora, está começando a aparecer o mofo. Diz que lá tem muito mofo. Então, se vocês têm esses desenhos maravilhosos na casa de vocês, chega a ser bonito, ó, porque isso é mofo na parede. Ficar atento à canseira, confusão mental, infecção recorrente, baixa imunidade. E se você tiver contato com algum vírus, porque uma infecção viral precede uma infecção fúngica com sintoma. E isso é o que diz o biomagnetismo medicinal. Então, por isso também que eu quero falar do biomagnetismo medicinal em relação ao mofo. Então, vou falar do artigo científico que me chamou para trazer esse assunto, que conectou essas duas histórias dessas duas pacientes. E vejam o que eu estou dizendo: tenho dificuldade de tratá-las. Por que que tem dificuldade de tratar? Assim como eu sempre disse, falei da minha mãe, né? Eu falo nos cursos também: olha, o que foi difícil para minha mãe foi a rinite e a sinusite. E falo, a gente não é bom nisso. Mas não é que talvez a gente não seja bom. Ou a gente tem um mofo, ou tem algum outro aspecto relacionado à reinfecção. Assim como a gente fala dos herpes, que vocês estão carecas de saber junto comigo, está na hora da gente olhar a questão fúngica também
quando esses fungos estão relacionados ao ambiente, ao ar-condicionado, seja casa, seja trabalho, também eu vi a questão do computador. Não sabia disso. Você sabia o que é? É craquelento o computador? Tem um artigo, inclusive, que fala sobre isso. Eu falei, não pode ser verdade. Como assim? Craquelento de fungo. Então, atenção, perguntar por bioenergética se tem relação. E aí tem que orientar o paciente, claro, num caso extremo, que nem eu tive com essa paciente de Portugal, para pedir para mudar de casa, mas limpar, arrumar, e depois que está tudo limpinho, a gente vai fazer o rastreio. E aí acompanha a pessoa. Até quando, Adri? Então vem cá. Mesmo você fazendo tudo direitinho, o paciente fazendo tudo direitinho, muito tempo. E agora, daqui a pouco, eu vou explicar por quê. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? É a gravidade do assunto para nós biomagnetistas? Não é gravidade, é a necessidade de nós estudarmos. Eu ministrei aula aqui no YouTube, gratuito, né? 2 aulas ou 3, falando de oncomicose, relacionados aos fungos de unha, né? E da dificuldade do tratamento, dei dicas lá, né? Para a gente, depois que tratar, passar o produto lá, que é uma misturinha de óleo essencial na unha, falei que tinha que lavar o sapato, tudo mais, a gente já sabia dessa questão da dificuldade de tratar as doenças relacionadas com fungos, mas eu nunca tinha me atentado disso quando sai da unha e vai para dentro do corpo. Então, bora lá que a gente precisa estudar. Então, se vocês tiverem alguma coisa para comentar por aqui, fiquem à vontade, podem fazer perguntas. Vou falar para vocês sobre o estudo. Então, estou com ele aqui na tela do lado, peraí que eu vou dar uma olhadinha. Esse estudo que eu tinha visto, o primeiro que apareceu, que me chamou a atenção, que eu conectei com a aula, um estudo publicado em 2000, peraí que agora eu já perdi aqui, ó. 2020, chama Mold Exposure on Mitochondrial Antibodies 2020. Ah, meu Deus, e o nome da pessoa que escreveu é ainda mais difícil. Então, depois, no PDF, que eu vou encaminhar para vocês, onde tem os pares biomagnéticos, eu vou deixar o nome do artigo direitinho para vocês verem ele na íntegra. O que eles fizeram? Eles investigaram 87 pessoas e chegaram com sintomas de cansaço crônico, confusão mental, infecção recorrente tanto de nariz, garganta, candidíase, e também, como que fala? Canseira lá no exercício, ia para academia e não tinha resistência, falta de resistência muscular. Era essa as queixas. E os pacientes iam atrás de exames para ver se tinha um problema cardíaco, cardiovascular, respiratório, baixa imunidade, iam em naturopatas, e aí eles se interessaram em investigar um pouquinho mais. Então, nesses pacientes, eles foram submetidos a uma análise de um anticorpo antimitocondrial, dessas pessoas que eram expostas ao mofo, micotoxinas ou ambientes úmidos. Então, o que eles perceberam? Que tem uma enzima que o nosso DNA tem uma receitinha para produzir a proteína que vai se juntar ali, vai estimular o corpo a produzir uma enzima. Essa enzima é pirovato carboxilase. E aí, essa enzima ele é um alvo antígeno importante da prevalência de anticorpo contra as mitocôndrias. O que isso quer dizer, Adri? E o mofo, o fungo, estimula uma disfunção na receitinha que vai produzir lá o piruvato carboxilase, ele altera a receita e o corpo, o sistema imunológico fica atrapalhado e começa a atacar as mitocôndrias. Minha Nossa Senhora, né? O que é a mitocôndria, Adri? As mitocôndrias são uma organela que fica dentro das nossas células, é a nossa usina de energia. É a mitocôndria que
armazena o que a gente chama de ATP, que é a energia que nós utilizamos para trabalho, para serviço. O sistema imunológico, para funcionar, precisa de ATP, a mente, né, os pensamentos, a função mental gasta muito ATP. Então, se o nosso sistema imunológico está atacando a nossa reserva de energia, quem é que fica cansado? Somos nós. Que coisa, né? Por quê? Porque o fígado fica com pouca energia na mitocôndria, o cérebro com pouca energia na mitocôndria, o intestino com pouca energia na mitocôndria, o sistema respiratório com pouca energia na mitocôndria, falência, né? O músculo com pouca energia na mitocôndria para a gente, ó, malhar. Então, a pessoa faz exame de sangue, como essas minhas pacientes. Exame de sangue, não aparece nada. Exame cardíaco, pulmonar, como era infecção aguda, essa de Santa Catarina aparecia no exame, mas aparecia secretão, não dizia que era fungo, não tinha. E os médicos não vão muito atrás também de pesquisar isso. Então, o que eles perceberam nesse estudo? Que os pacientes que tinham elevado o nível desse anticorpo antimitocôndria, todos apresentavam exposição documentada em ambientes com danos por água e mofo. Então, sabe aquele prédio que tem infiltração, aquela parede que tem infiltração, o trabalho lá que tem infiltração, pronto. Todos eles tinham esse problema. Então, vem cá. O paciente ele vem com queixa de cansaço, ele vem para a gente com queixa de infecção, de sinusite, e aí a gente trata o paciente. E não tem alguns que não melhoram? Não melhoram? A gente encontra os pares de fungo que são relacionados ao sintoma no rastreio, encontra os vírus relacionados no rastreio, equilibra esse ambiente, ou seja, até pode zerar os pares em relação à infecção patogênica. Mas, o que sobra? A disfunção imunológica. O sistema imunológico que disfuncionou e, a partir daquele momento, começa a atacar as mitocôndrias. Então, a gente não consegue reverter o problema da pessoa a curto prazo. E isso que me chamou a atenção, porque foi o que aconteceu com a paciente de Santa Catarina, né, o que eu tenho acompanhado da paciente de Portugal. Não melhora. Não melhora o sintoma. O problema do estômago da paciente de Portugal, ela me falou hoje que está melhor, ainda sente alguma coisa, o intestino está melhor, mas o cansaço. Outra coisa que as duas comentaram comigo que não está escrito aqui, mas que é batata, certeza. Queda de cabelo que não tem solução. Toma vitamina, mas não tem energia para segurar o fio. Então, vem cá, as vitaminas, os minerais, tudo isso ajudam o corpo até a ter um pouquinho de reserva energética, sim, mas aí o sistema imunológico vai lá e mata a mitocôndria. Ou não vai dar certo. Né? Então, nós precisamos, como biomagnetistas, mudar o nosso foco. E é isso que eu vim aqui para falar para vocês. Tá certo a gente tratar a associação patogênica que está causando aquele sintoma agudo no nosso paciente? Certeza. Depois disso, acompanhar o sintoma e prestar atenção para ver se não está tendo disfunção imunológica. E vem cá, quando tem disfunção imunológica, que pares aparecem no rastreio para vocês? O que diz para o biomagnetista que o paciente está com disfunção imunológica e que pode ter uma autoimunidade? A gente está acostumado em falar de doença autoimune, né? A esclerose múltipla, o vitiligo, a psoríase, tireoide de Hashimoto, problemas lá, autoimunidade no intestino, a doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, isso a gente está acostumado. Mas e quando a coisa é mais sutil? Quando está relacionado com cansaço, confusão mental, infecção de repetição, será que a gente para pensar que pode ser autoimunidade? Ou seja, o sistema imunitário está atacando o nosso corpo? Como vocês enxergam isso no rastreio, biomagnetistas? Bora lá, mais um pouquinho para frente, para a gente chegar onde precisa chegar? Então, esse estudo foi muito importante. Que mais que a gente viu? Ó? Fadiga crônica e disfunção celular. Então, no órgão, é isso que precisa ficar claro.
no órgão aonde o sistema imunológico ataca a mitocôndria, é esse o órgão que vai ter mais sintoma. Então, se está relacionado aos neurônios, ao sistema nervoso, né, a cachuleta, como diz, mais cansaço, mais estresse, de onde, né, que os nossos neurônios extraem a energia? Da mitocôndria que está dentro do próprio neurônio. Né? Nós temos, quem está na pós-graduação aí, a professora Anne falou, lá na aula de bioquímica e organelas celulares, lá, que ela disse? Qual é a única, ou únicas, né? Acho que tem duas, ou uma só, célula que não tem mitocôndria, o resto todas têm. Se for a célula do fígado, se for a célula do estômago que está sendo atacada nas suas mitocôndrias pela autoimunidade, é ali que vai estar o problema, o estufamento, o problema gastrointestinal, se for a célula do intestino, lá no intestino. E se for as células do sistema nervoso autônomo, parasimpático, simpático, porque tem alguns estudos que citam isso também, disfunciona. E aí, o que me chamou a atenção, a gente dá culpa para as emoções, dá culpa para o estresse. E se não for? E se for o mofo? Que coisa, né, que a gente precisa olhar. Então, o que o mecanismo de ação que mostra esse estudo, ó, que as micotoxinas, já falei disso para vocês aqui no YouTube, falo também, né, nos cursos, que os fungos produzem essas micotoxinas. Elas danificam as mitocôndrias, expondo enzimas, que é do piruvato carboxilase, e desencadeia, então, essa resposta de imunidade contra nós mesmos. E isso é a causa, então, da fadiga crônica, névoa mental, intolerância ao exercício. E quando a pessoa é exposta ao mofo, de novo, mais ainda, o negócio fica feio, porque agudiza. Aquele órgão já estava vulnerável e agudiza. Então, o que se pode fazer? Vou trazer aqui agora algo que os biomagnetistas, se identificarem que for a autoimunidade em relação a essa disfunção produzida pelo mofo, o que a gente pode fazer além de aplicar ímãs? Então, vem cá. Os estudos, e também no doutorado de naturopatia, tenho aprendido que tem fungo. A gente fala como biomagnetista, trate os vírus, né? Que desencadeiam a patogenicidade do fungo. Ok. Mas o que mais eu posso fazer? Utilizar mecanismos naturopáticos. Alho e cebola. Então, os estudos mostram que tem chama composto sulfurado e antioxidantes. Então, alho, cebola, glutationa ajudam a controlar a, a reparação das membranas da mitocôndria, melhorando assim essa inflamação que o sistema imunológico está causando quando ele vai lá atacar a mitocôndria. Ele vai lá, ele quer comer a parede da célula da mitocôndria, não é da célula, perdão, da organela, chamada mitocôndria, quer comer. Então, para ajudar a trazer isso de volta, glutationa, alho e cebola. Que mais que a gente pode falar? Além disso, nós podemos utilizar o estímulo dos ímãs para a produção de CD3 e CD4. A gente já falou aqui até no YouTube, né, que os pares biomagnéticos, cárdia com temporal direito, ajudam a melhorar a produção de CD3 e CD4, que são anticorpos que vão ajudar a diminuir essa ação do fungo, do mofo, no organismo. Também, vocês já ouviram falar de N-acetilcisteína, que é a coenzima Q10, vitamina do complexo B, B6, B12, também, além, né, da N-acetilcisteína, da coenzima Q10, a gelatina do pezinho da galinha, para repor a energia para as mitocôndrias, e quando a gente come a cebola, o alho, a glutationa, o corpo vai conseguindo reparar, acho que é assim a melhor palavra, é reparar. Repara, reconstrói a mitocôndria e ajuda ela a guardar a energia. Então, nós vamos precisar
além, de ímãs, nós vamos precisar ajudar o corpo do paciente com isso. E nós não somos nem naturopatas, né, alguns de nós não somos naturopatas e nem ortomoleculares. Então, muitas vezes a gente checa por bioenergética, faz a indicação para o paciente de que ele procure alguém que possa prescrever, um nutricionista, um ortomolecular, um médico da medicina integrativa, porque eles vão fazer alguns exames. Dentre esses exames, até tem a lista aqui de alguns marcadores inflamatórios e hormônios no sangue, como MSH, que fica baixo quando a gente tem esses problemas, o C4A, que fica elevado, também o TGF-B1, MMP9, VIP, ou seja, tem alguns exames que podem ser feitos para aferir essa questão da imunidade, da autoimunidade para as nossas mitocôndrias. E aí a gente pode abrir mão, né? Esses profissionais abrem mão, então, é, desses elementos naturais. Alho e cebola, a gente pode falar para o paciente, né, consumir nós mesmos, né? É uma indicação. Os outros, ou a gente indica, ou a gente orienta que ele busque ajuda para ter essa prescrição. Coloquei aqui também alguns outros, o NAC, o ômega 3, quercetina, alguns fitoterápicos antifúngicos também, que a gente falou lá naqueles da tireoide, também podem ser utilizados aqui, já tem estudos mostrando isso também. Você sabe que essa questão do mofo faz muito tempo que as pessoas estão estudando, a gente que demorou para cair o artigo na mão para a gente entender. Também tem sido usado, porque as micotoxinas, gente, elas podem inflamar o cérebro, elas podem inflamar o fígado, elas podem inflamar o rim. Então, o que acontece? Eles têm utilizado a ozonioterapia, eles têm utilizado também, já ouviram falar da câmara hiperbárica? Que hoje, inclusive, no Hospital Albert Einstein, tem lá um setor, né, de desintoxicação para pacientes que estão fazendo quimioterapia, onde usa essa câmara hiperbárica, que vai fazer como se fosse uma oxigenoterapia para o corpo, seria uma forma de ajudar o corpo a desintoxicar. E nós, biomagnetistas, somos bons ou não somos bons na desintoxicação do organismo? Que protocolo que a gente tem bom para desintoxicar o organismo? Fala para nós. Vocês sabem? 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 Certeza? Certeza, certeza. Protocolo básico. Protocolo básico. O que essas esses protocolos ajudam o corpo? Ajudam a tirar o que a gente chama de oxidação, produção de radicais livres e ambientes ácidos. Então, nós ajudamos a controlar o que se chama de estresse oxidativo. E aqui eu tenho que parar, sentar na cadeira e falar com os biomagnetistas. Por quê? Porque a gente tem estudo científico que mostra que os ímãs aplicados no corpo, os campos magnéticos estáticos de média intensidade, ajudam a retirar esses radicais livres, esse estresse oxidativo do corpo, que é induzido, nesse caso, que nós estamos falando aqui, pelas micotoxinas produzidas pelos fungos, que vêm do mofo. Mas não é só que vem do mofo, tá? Dos fungos no geral. Tem muitos fungos que produzem micotoxinas que não vêm direto do mofo. Claro, esses que vêm do mofo são esses que eu estou falando, que estão nos artigos que a gente falou até agora. Então, a glutationa ajuda, o protocolo básico ajuda nessa ativação dessa via anti-inflamatória, ajuda na modulação, então, desse estresse oxidativo ou ROS. Guardem essa palavra ROS, biomagnetistas. Por quê? Porque é um dos mecanismos de ação dos nossos ímãs no corpo dos nossos pacientes. Então, aqui diz assim também em um outro artigo, ó, que a micotoxina produzida pelos fungos pode atacar uma cardiolipina e outros lipídios essenciais para a cadeia respiratória fúngica e humana.
Então, muitas vezes, aquilo que a gente chama de renite, que não passa, sinusite, que não passa, essa canseira associada também à renite e sinusite, está relacionada com essa micotoxina atacando esses agentes lipídicos que nós temos no corpo, né? Que são essenciais para a nossa saúde, mas que estão sendo danificados. Também, aqui diz o seguinte, ATP, o NAD, que tem uns estudos que mostram que a, tudo que a gente usa como anti-inflamatório, como desintoxicante, estímulo de desintoxicação do corpo, ajuda a melhorar, veja só que palavra linda, a bioenergética celular, os mecanismos bioenergéticos da nossa célula. Quais são esses mecanismos? A transformação lá no ciclo de Krebs, né, do oxigênio em relação ao ATP. Então, tem que produzir, nós temos que produzir essa parte de energia para nossa mitocôndria armazenar. Então, nós podemos utilizar os nossos protocolos do biomagnetismo medicinal, principalmente o protocolo básico, que ajuda na desintoxicação, melhora da imunidade, ajusta o sistema nervoso, simpático e parasimpático, melhora a questão intestinal e a absorção de medicamentos, porque muitos desses pacientes vão precisar de medicação. Então, ajudem o corpo do paciente de vocês com enzimas e também chequem algumas coisinhas que são importantes. Vem cá. Remoção, né? Se precisa remover a pessoa da casa, limpar a casa. Então, cuidar. Computador, ar-condicionado, material que é têxtil, poroso, onde tem parede, né? Que seja madeira, atrás de armários. Checar essas coisas, conversar com o paciente e pedir para fazer o possível para evitar o contato com o mofo. E mais? Para ajudar a quelar, a quelação dessas micotoxinas, o que a gente pode fazer? Carvão ativado, zeólita, né? Apesar da zeólita não estar mais sendo comercializada, eu acho que até a Anvisa retirou a comercialização da zeólita no Brasil, mas se for, nós temos a clorela, já ouviram falar de clorela? E a bentonita, esse eu não conheço. Também, lá para o Bioenergética, chequem, por favor, magnésio, zinco, manganês. Por quê? Porque eles são fundamentais para as mitocôndrias funcionarem, certo? Então, observar essas questõezinhas. Alho, cebola e ímãs. Alho, cebola e ímãs. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Em relação ao mofo, né? Quem é que mais produz micotoxina desses fungos? É o Aspergillus e o Penicillium, que são comuns nessas infiltrações, como está nesse desenho que tem aqui na imagem, certo? Muito bem, muito bem. Perguntas por aqui? Então, vem cá. O que são fungos patogênicos? Vamos estudar um pouquinho os bichinhos, né? Já que a gente trata pares biomagnéticos que suportam esses carinhas no nosso corpo, vem cá. Esses patógenos, eles se alimentam de matéria orgânica. Matéria orgânica tem que ser viva, né? Que mais? Gostam de ambientes ácidos. E aí eu vou fazer a pergunta: quem é que gosta de deixar o nosso corpo um terreno ácido? Quem é? Bactéria? O que vocês acham? Parasita ou vírus? Esses fungos também crescem em ambiente úmido e quentinho. A gente, quando eu falo da candidíase, eu sempre falo, né? A mulher tá lá com raiva, dá uma esquentada, quer esganar o marido, né? A vagina que tem essa relação com a sexualidade, ela vai lá, fica irritada, é como se a agressividade fosse toda para lá, quentinho, escurinho, úmido. Quem é que gosta de morar? Cândida, por isso que dá candidíase. Aí eu falo para tratar a candidíase tem que tratar também o conflito emocional, ok? Beleza? Mas e os outros como andam, né? Quem é? Quem é que estimula esse ambiente ácido? Por quê? Porque dentro do biomagnetismo medicinal tem uma premissa que eu já vou trazer para vocês.
Lembrar que esses fungos patogênicos, eles liberam essas toxinas, que como é liberada por um fungo, dentro da biologia se chama micotoxina. Assim como a gente falou das oncomicoses, né? Micotoxinas são produzidas pelos fungos, são essas micotoxinas que são prejudiciais para o nosso corpo, são essas micotoxinas que vão lá disfuncionar aquele piruvato carbo alguma coisa que eu citei antes ali do estudo, e são essas micotoxinas, então, a origem da autoimunidade contra as mitocôndrias do nosso corpo, que deixam a gente cansado, a mente nuviada, cansada, estressada. Oh, meu Deus do céu, né? A falta de resistência ao exercício. Então, esses são os fungos patogênicos. Tá aqui trouxe, né, os sintomas sistêmicos, o cansaço constante, névoa mental, dor muscular, alteração intestinal, seria o correto gastrointestinal aqui, infecções recorrentes, a pergunta da colega, né, em relação às micoses. Sim, ó, infecção recorrente na pele, nas mucosas, nas unhas e os problemas respiratórios, sinusite, bronquite, asma brônquica, tá aqui, pode ser, não estou dizendo 100% que a causa vai estar nos fungos, mas pode ser causada por fungos patogênicos. Pelo que vem lá do mofo, no caso que a gente trouxe, né, a luz ao mofo. Então, agora vamos lá. Vírus, olha, a Elizabeth já citou ali no chat, é justamente a resposta, e é o que eu trouxe aqui que o Dr. Góes fala. Foi quem citou? A Elizabeth e a Simone. Top biomagnetistas. Top, top, top. Vamos lá. O que o Dr. Góes diz? Que o fungo, ele só vai ficar patogênico no nosso corpo, ele só vai crescer, se desenvolver, ficar, produzir muita micotoxina, se antes o nosso paciente teve um vírus preparando o terreno ácido. Então, o Dr. Góes tem um capítulo de um livro que fala sobre a infecção fúngica, ele chama de bioenergética dos fungos. Nesse capítulo desse livro, que se chama Fisiopatologia Bioenergética, ele descreve essa relação simbiótica, e essa simbiose, tô com calor, gente, tava com a janela fechada, fecharam a porta aqui. Essa simbiose, ela é uma simbiose que o Dr. Góes descreve como metabólica. O que é uma simbiose? Porque a gente tem uma simbiose energética entre bactéria e vírus, entre parasita e fungo. Bactéria e vírus, parasita e fungo, ok. Mas a gente tem um outro tipo de simbiose, que é a simbiose metabólica, que é vírus, fungo, bactéria e parasita. Então, o que diz esse tipo de associação simbiótica, onde um se beneficia do outro? O vírus, o que ele produz no corpo que deixa um ambiente pronto para o fungo produzir, se alimentar, crescer e produzir a micotoxina? O vírus, ele entra e o nosso sistema imunológico vai lá para se defender e gera o processo inflamatório. Onde está o vírus alojado na nossa célula, o sistema imunológico vai lá e abre mão desse mecanismo de defesa que se chama inflamação. A inflamação, ela por si só, o processo inflamatório que gera esse terreno ácido. Diz o Dr. Góes, onde esse terreno biológico ficou ácido, se a pessoa tem contato com os esporos do fungo, com o fungo, então, pronto, ele tem possibilidade de ficar patogênico, muito patogênico, produzir muito sintoma, produzir muita micotoxina. Então, nós, biomagnetistas, já falei aqui várias vezes que se vem um paciente com uma micose, com uma infecção fúngica lá no exame, né, que o médico falou que ele tem um fungo no pulmão, que ele tem um fungo não sei aonde, nós, biomagnetistas, no rastreio, não podemos simplesmente aplicar os pares biomagnéticos relacionados ao fungo. Nós precisamos encontrar os pares biomagnéticos dos vírus que estão
gerando terreno biológico para esse fungo se manifestar. E por que eu estou dizendo isso? Porque se ele tem um exame lá, se ele está com a micose, se ele tem um exame dizendo que ele tem um fungo ou está com a micose, quer dizer que está agudo, tá proliferando, está produzindo. É diferente de melhorei o quadro pulmonar, melhorei da micose, ficou a sequela da disfunção do sistema imunológico pela micotoxina. O fungo, o problema da pessoa ali, que é quando é agudo, a gente consegue ajudar com o biomagnetismo medicinal de forma boa. Mas a sequela, o que é a sequela? Como repor as mitocôndrias lesadas. E aquelas que o sistema imunológico continua atacando. Veja, por isso que é autoimunidade. O nosso sistema imunológico atacando uma parte do nosso corpo. Então, ele para de atacar depois que ele começou? Às vezes ele para um pouco, e aí depois ele volta a atacar, se ele tem de novo algum estímulo para isso. Entra a pessoa em contato com o mofo outra vez, entra a pessoa em contato com os esporos dos fungos outra vez, então ele vai lá e autoimunidade outra vez, mata mais mitocôndrias, mata mais essa usina de abastecimento de energia para o nosso corpo. Que coisa, né? Que coisa. Então, fica um ciclo, um ciclo. É mais fácil tratar uma infecção aguda do que tratar uma sequela de algo. Então, nós precisamos ajudar o nosso corpo. Qual que é o impacto, né, dessa sequela? Que é o ataque das nossas mitocôndrias pelo nosso sistema imunológico. Como elas produzem o nosso a ATP, que é a nossa energia, né, disponível, aqui tem até uma lâmpada, acaba aumentando a inflamação, aumenta a quantidade de ROS, ou de estresse oxidativo, radicais livres, aumenta o terreno ácido, e aí, vem cá, favorece a disfunção metabólica e hormonal. Então, eu perguntei para vocês, como é que a gente sabe que o sistema imunológico ficou disfuncional depois que a gente tratou o problema da pessoa? Porque começa a aparecer disfunção gástrica, intestinal, que era o que aconteceu com essa minha paciente lá de Portugal. Gástrica, intestinal, o cansaço, principalmente, a questão de a mente não vai, não consigo pensar, não consigo focar, fica com. Parece estar bêbado todo dia, não consegue produzir. E as alterações tireoide, suprarrenal, hipófise, pineal, as nossas glândulas de produção de hormônios começam a disfuncionar. Por quê? Porque as micotoxinas afetaram esse centro de distribuição de energia celular. Olha que coisa, né? Então, às vezes a pessoa chega com um problema na tireoide. E a gente, biomagnetista, não se dá conta que esse problema de tireoide pode ter sido causado por uma autoimunidade nas mitocôndrias, que afetou lá as mitocôndrias da tireoide ou da hipófise, ou de um outro mecanismo ali, de um outro ponto do corpo associado ao funcionamento da tireoide. E aí, claro, né, disfunciona aqui, a disfunção começa a andar. Então, isso não é numa impactação de ímãs, num rastreio, 2 rastreios, 3 rastreios que a gente vai tratar. E mais do que isso, guardem essa informação. Os artigos, eles não são esses que eu citei, que fala sobre o ROS, sobre os ímãs, que falam que eles ajudam a imunidade, que eles ajudam o sistema digestivo, né, ali na questão da microbiota. Não é estudo de biomagnetista falando do nosso sistema. O que eles falam, esses estudos? Campos magnéticos estáticos gerados por ímãs de média intensidade. Ou seja, para regular de volta a imunidade, nós precisamos aplicar protocolos de ímãs no corpo. Semana que vem eu vou falar sobre o protocolo de ímãs para modular a microbiota intestinal. E hoje eu vou falar de protocolo de ímã que ajuda a modular o sistema imunológico, que vocês já conhecem, que é o protocolo energizante do sistema imunológico. Bom, quando a gente fala em pares biomagnéticos que se relacionam com os fungos,
quais são os principais? Então, nós temos 3 reservatórios principais. Por que que eu digo os principais? Porque a gente tem os reservatórios universais. Dente é um reservatório universal, pode ser de fungo. Nós temos vários, né, reservatórios universais que podem estar relacionados com fungo também. Mas específicos de fungo, nós vamos ter aí metáfise do fêmur, cotovelo, que pode ser tanto o reservatório como para-regular, e diafragma com rim, que é um reservatório específico de Candida albicans. Então, cuidado com esses reservatórios, já vou falar que a nossa função é, primeiro, limpa os reservatórios, e depois rastreio completo, não tem como fugir disso, né, é o protocolo. Exemplos de fungos comuns e seus pares, aspergillus, que eu já citei, que é o que fala muito nos artigos, que o par biomagnético, canto do olho com canto do olho, piso orbital com piso orbital, estômago com suprarrenal. E aí, vem cá, nós falamos da sinusite, falamos da renite, né? Onde é que estão os pares de vírus que estão criando o terreno para o fungo? Tá aqui, ó. Seio frontal, seio paranasal, lacrimal. Então, nós temos algumas conexões simbióticas que o Dr. Góes conecta para nós. Uma que ele conecta para todos os fungos, uma associação simbiótica, aonde o vírus produz o terreno biológico profundo para o fungo, para que ele possa produzir bastante micotoxina, é herpes, todos os tipos de herpes. Então, aqui, para o aspergillus, eu estou colocando os básicos. Mas lembrem-se e guardem essa informação. Pode ser qualquer herpes para qualquer fungo. E aí, né, se a gente vai lá no aplicativo de rastreio EpiBio, a gente vê esse ciclo dos herpes acontecendo. Não sei se vai dar tempo de eu abrir o aplicativo aqui para vocês, eu estou meio atrasadinha na aula, né, vai ficar um pouco longa. Trocânter maior com tensor da face lata, que é do Blastomyces dermatidis, oh meu Deus, né? Candida albicans, piloro com uréter, diafragma. Quais são os vírus simbióticos? Carina, dorsal 3 com dorsal 7, e aqui eu deixei escrito, né, que para Cândida também, os pares de herpes. Quais são os vírus aqui de cima do Blastomyces? Herpes. Então, esse poderemos colocar em todos, tá? Mas isso eu deixei só para quem assiste a aula, né? Para valorizar vocês que estão assistindo a aula. E aí nós temos o Coccidioides omites e Opacidase, que produzem, né, aquilo que se chama de febre da Califórnia. Já tratei pacientes com essa patologia diagnosticada, que eles chamam de coccidioidomicose. Tá lá nos pares, né, de ligamento pancreático com colo descendente. Lembra lá que nesse par nós temos a possibilidade de 3 patógenos, pubis com hiato esofágico com pubis, aí onde a gente tem as associações. Depois a gente tem Cryptococcus neoformes, que dependendo do caso, fatal. É algo que a gente precisa ficar atento quando esses pares aparecem, porque também esses aqui são aqueles que mais danificam as mitocôndrias em relação ao sistema nervoso e podem atacar também a parte respiratória. Daí depois nós temos os dermatófilos, que é o tricófiton, que a gente vê muito nos nossos rastreios, e o micosporo, que é sigmoide com chifoide, rádio, ligamento interno do joelho com malelo interno. Então, aqui já vem as associações. Cava, e a primeira costela, ali que está relacionado também com o micosporo. Depois, histoplasma capsulatum, que é da histoplasmose, que é esôfago mais à esquerda, né, com bexiga, e ato esofágico com bexiga. E também nós temos leveduras, que é ânus com piloro, onde a gente tem ali aquela associação junto com os vírus, principalmente que se relacionam com a cândida, ali os pares se associam de cândida e levedura.
para desenvolvimento de problemas mais complexos, inclusive relacionado a fenômeno tumoral. E mal acesse a FUFUR, que é querido, né? O nosso francesinho que a gente fala, tíbia, tíbia, uretra, uretra, bexiga, bexiga, braquial, braquial e retroaxilar, retroaxilar. Aqui também já tem as associações com os pares de vírus. Então, aqui nós temos par, em todos eles, tá? Nós podemos ter par de vírus e par do próprio patógeno. E aí, deixei relacionado para vocês não esquecer a questão dos herpes, que podem ser o problema do fungo ficar patogênico. Então, cuidado com os herpes quando a pessoa tem os fungos. Qual que é a nossa estratégia terapêutica? Neutralizar o vírus de suporte. Então, para alguns, o Dr. Góes deixou a associação ali descrita. Para outros, fiquem antenados nos pares de herpes. Fazer essa limpeza, né, dos reservatórios, lembrar que quando a gente trata os reservatórios, a gente está empurrando esses micro-organismos para os seus pares regulares, então precisamos neutralizar o fungo ativo, e também estimular o detox no organismo, que é o que a gente falou do protocolo básico, é o que a gente falou de ajudar o sistema imunológico, apoiar a hidratação, a alimentação e essa correção, né, dos hábitos em relação a não se alimentar de cebola e alho, muito importante cebola e alho para fungo, agora eu aprendi também. E também os outros agentes que a gente falou, o carvão ativado, coenzima Q10, a glutationa, a NAC, que mais que a gente falou que já me esqueci também, mas acho que os minerais, né? Também não esquecer de checar, porque tudo está relacionado. Às vezes a gente não entende o porquê que aparece no rastreio falta de um mineral ou alguma coisa, e às vezes é por conta da autoimunidade. Então, o que a gente pode associar, né? Aqui de casos clínicos, já tratei pacientes com candidíase de repetição que melhoraram. Tem esses dois casos, né? Um que daqui de Santa Catarina, dessa moça que eu contei para vocês, que melhorou 100%. Dessa senhora que eu estou atendendo de Portugal ainda tem sintoma, mas ela ficou muitos anos e a casa era muito mofada e agora está de novo em contato com o mofo. Apesar dela ter melhorado, ela citou que melhorou bastante, mas ainda tem sintoma de fadiga, queda de cabelo, e ainda um pouco da questão gastrointestinal, mas também porque ela acabou tomando muita medicação, então tem que reparar a célula do estômago. É um processo, né? É um tratamento, não tem jeito, não vai acontecer do dia para a noite. E essa fadiga pós-viral com infecção, vocês já perceberam, biomagnetistas, que a gente trata um paciente com dengue, com zika vírus, com chikungunya, com coronavírus, com H1N1, como tem acontecido muito agora, é o influenza A, que depois da infecção viral, fica a fadiga pós-viral. Então, que nem no meu caso, que eu tive aquele resfriado, eu acabei ficando com aquela tosse mais comprida depois que eu melhorei da infecção viral. E aí é onde entram os oportunistas. É aqui, depois de uma infecção viral, que a gente precisa ajudar o sistema imunológico para que, se ele tenha contato com um fungo, ele não se atrapalhe. Porque como ele estava trabalhando muito ali em questão do vírus, né, tem o corpo inflamado por conta de ele ter que levar essa inflamação para eliminar essa infecção viral. Então, vem um oportunista, tem o que se chama de co-infecção, um vírus e um fungo, esse fungo tende a ficar patogênico. E quando é um fungo como a cândida, que já está dentro de nós, porque nós temos a cândida, que faz parte da nossa microbiota, do nosso microbioma. Então, simplesmente a cândida se prolifera. E aí ela acaba produzindo muita micotoxina. E é nesse caso, que vai ter esses problemas gastrointestinais, o estufamento, o problema no estômago, o problema no intestino. Quando a cândida não desce, né, até a região ali vaginal, e aí acaba causando a candidíase. Daí, nesse caso, tem que ter as emoções associadas. E a histoplasmose, né, que é do histoplasma, que afeta principalmente os pulmões, assim como o criptococcus, né, Cryptoceles neoformes também afeta bastante pulmão, pineal, respiração também, fica bem complicado. Bom, e o tratamento, né, que muitas vezes convencional que falha. Por que falha?
Por que que a minha paciente lá tomou tanto corticoide, tanto antibiótico, tanto anti-inflamatório, tanta medicação para o intestino, para o estômago e nada? Cada vez mais caía mais cabelo, mais cansada, mais fadiga, dor muscular, cãibra, ela sentiu muito no período lá do começo, quando eu comecei a tratar dela. E por quê, né? Por quê? Porque muitas vezes o tratamento convencional, ele não age na causa bioenergética, não faz essa restauração do terreno biológico em relação à acidez, muitas vezes ao contrário, dependendo do tipo de medicação, produz mais toxinas para o fígado, para o rim. Então, o corpo tem dificuldade em neutralizar essas micotoxinas. Por isso que a gente falou dos quelantes, falou do carvão, né, para ajudar o corpo a desintoxicar. Também a falta da impactação do olhar para os vírus, porque essa questão dessa simbiose que eu citei é o biomagnetismo medicinal que olha, que o Dr. Góes trouxe isso dentro da sua teoria, aonde o vírus deixa o fungo patogênico nessa simbiose metabólica, e isso não é visto, né, pela medicina. Eles vão lá e dão um medicamento para o fungo, e às vezes até dão um antibiótico junto, é, mas não vai, a pessoa não corrige, né? E também é, tá junto, né, que acabam atacando só o fungo, sem olhar essa questão sistêmica. Então, nós temos uma vantagem, porque nós somos complementares ao tratamento convencional, complementares à medicação, porque nós ajudamos o corpo a desintoxicar, inclusive disso que é gerado de toxina pelo medicamento, nós ajudamos o corpo a desintoxicar disso que o fungo gerou, né, que é a micotoxina, ajudamos o corpo a modular a resposta imunitária. Então, se ela está nos atacando, tem que diminuir essa resposta. Não posso deixar o meu sistema imunológico matar as minhas mitocôndrias. E o biomagnetismo medicinal, ele é modulador do sistema imunológico. O protocolo básico ajuda na modulação do sistema imunológico. O protocolo básico ajuda a que o medicamento dê melhor resultado no corpo do paciente, ajudando nesse metabolismo, equilibrando o sistema endócrino também, ajuda o sistema simpático e parasimpático a viverem em harmonia, né? Então, nós somos complementares e ajudamos o corpo a funcionar. Nosso papel, rastrear, identificar os pares através desse mapeamento do corpo, aplicar os ímãs corretamente. Então, eu não trouxe as imagens aqui dos ímãs, mas a gente pode ver elas nos nossos materiais, no aplicativo de rastreio EpiBio, orientações para manutenção do equilíbrio, né, que é o estilo de vida em relação à alimentação, hidratação, ao sol, a higienização do ambiente, que nem a gente falou, de tirar o mofo, que nem a gente falou na aula também da questão da micose de unha, né? Nós conseguimos ajudar o paciente a orientá-lo para que ele melhore seu estilo de vida e que esses agentes fiquem longe do nosso corpo enquanto o nosso sistema imunológico está atrapalhado. Veja que coisa. Por quê? Porque se a gente entra em contato de novo com o agente agressor, o sistema imunológico bloqueia um pouco mais. E aí, cada vez mais tem mais sequela. Tratar a infecção não é difícil. A gente, 1, 2, 3 sessões, limpa os pares. Mas a sequela é ajudar os sistemas a se repararem. Quanto tempo leva para que o corpo produza uma mitocôndria nova? Para que o corpo produza uma mitocôndria nova, precisa de energia. Mas se não tem energia, como que vai fabricar mitocôndria? Como que vai fabricar uma célula nova que foi eliminada porque ela estava infectada por um vírus? Tem que ter energia. Se não tem energia, o processo se enrola. Então, vem cá. Protocolo energizante. Já tem aula aqui no YouTube, já tem o protocolo disponível em fotos por aí, muito protocolo energizante para o corpo. E o protocolo da imunidade, o protocolo básico de imunidade, que pode ser o protocolo básico ou aquele básico de imunidade que eu mostrei para vocês, apresentei na aula de terapias integrativas, onde eu falei da inteligência. A inteligência do quê? Meu Deus do céu, eu esqueci aqui agora as inteligências.
eu acho que é a inteligência da doença, o título, mas eram 3 aulas, aonde ali eu dei vários, um protocolo para inteligência mental, um protocolo para inteligência emocional, um protocolo para inteligência bioenergética, que pode ser usado aqui também para as mitocôndrias, um protocolo da inteligência imunológica e tinha um protocolo para inteligência física também. Vocês lembram dessas aulas? E onde é que a gente aprende isso tudo, né? Como é que faz esse rastreamento, esse mapeamento? Como é que aprende a colocar os ímãs bonitinho no lugar que tem que colocar? Seja um terapeuta capacitado para ajudar pacientes com infecções fúngicas, cansaço crônico, intoxicações ambientais, né? E aí a gente tem o curso em julho de biomagnetismo medicinal, então, para quem tiver interesse em evoluir nessa área. Pronto, gente. Obrigada pela parceria, obrigada por estarem aqui.